Graças a Deus. É com alegria nesta noite que eu desejo cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero tributar toda a honra e toda a glória por esta oportunidade de ministrar aqui, de estar aqui junto com os irmãos pela quinta vez, né? Tributo toda a honra e a glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo por esta ímpar oportunidade. Pastor Osni, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por permitir eu estar aqui ministrando. Nandete também, Deus abençoe. Tenho muitos amigos aqui na Videira, a liderança, irmão Fernando, irmão Emerson, e Deus abençoe a vida de vocês. As esposas, a Michelle e a Juliana, Deus abençoe. Meu irmão do coração, Ari, feliz demais por estar dividindo o microfone contigo. Todos os obreiros, todos os obreiros, com Geraldo Fraga, Deus abençoe a sua vida. Com Elias, Deus abençoe. Todos os obreiros pela saudação de bem-vindo que foi extensiva a mim. Irmão Felipe, que esteve lá junto com a gente no nosso congresso de mocidade, que trouxe toda essa orquestra maravilhosa. A vida do irmão Pedrinho, a irmã Arlete, que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe os filhos, as filhas, as noras, os genros. Glória a Deus, amém. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 1 a seguir. Vejo lá atrás também o irmão Gregory, Deus abençoe sua vida. O Gregory, que fez o primeiro convite, e um dia estivemos aqui ministrando na reunião dos adolescentes, ao pai do Gregory também lá atrás, Deus abençoe. Maravilha de Deus. Essa juventude abençoada. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 1 a seguir. Irmão Sérgio, Deus abençoe sua vida. Ali do canal Evangelize Cristo. Glórias a Deus. Ezequiel, capítulo de número 47. Os irmãos que encontraram, por bondade, digam amém. Amém. O texto vai nos dizer: depois disto, me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo ao sul do altar. Versículo 2: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Volte algumas páginas até Ezequiel capítulo 40, apenas o versículo 1, para que possamos entender aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. O único versículo vai dizer: no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, neste mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Você pode glorificar pela leitura? Sente-se glorificando o nome do Senhor. Também trago o abraço do meu pastor Josimar Marciano a esta igreja. Pastor Jos, grande amigo e pastor. Queridos,
Ezequiel é um livro complexo demais para ser compreendido, até porque em determinado tempo Deus revela a este homem determinadas riquezas e símbolos em formas de figuras e alegorias. O capítulo 1 é a autenticação biográfica do seu chamado, e é comum os profetas autenticarem e datarem o seu chamado, como, onde e de que forma se deu. Ezequiel não é o único. Jeremias fez a mesma coisa quando disse que eu fui santificado desde o ventre da minha mãe, e as nações foram me dadas. Amós disse: eu fui tirado de trás das ovelhas do pasto. Isaías, no capítulo 6, após a morte do rei Uzias, disse que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam diante dele, e todos clamavam dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. O capítulo 47 está ligado a isto. Todos nós conhecemos a epígrafe do texto: o rio que purifica, o rio que sara, o rio que gera vida e o rio que saía do templo. Só que este texto deu início no capítulo 40, estendendo-se até o capítulo 48, formando-se um dos textos mais difíceis de serem interpretados da Bíblia Sagrada. Houve um tempo de tanta dificuldade de interpretar este texto, que o livro de Ezequiel ficou correndo um sério risco de ficar de fora do cano bíblico, porque ninguém conseguia interpretá-lo. Então, a partir daí surgiu o seguinte questionamento: por que é que o livro de Ezequiel é tão difícil de ser interpretado? O que é que Ezequiel está vendo do capítulo 40 até o capítulo 48 que é tão difícil de ser compreendido? Ezequiel estava vendo um templo, só que este templo ele não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia Sagrada. O que Ezequiel está vendo, Jeremias não viu, Obadias não viu, Oséias não viu, Isaías não viu, somente Ezequiel viu. Este templo é diferente, ele não é semelhante ao tabernáculo de Moisés e nem semelhante aos tabernáculos de Davi. Davi tinha dois, que apontavam e tipificavam para o próprio Cristo. No templo de Davi haviam duas casas importantes erguidas em Jerusalém. A primeira é a casa onde ficava o seu trono, e esta casa apontava para a realeza. A segunda casa era uma casa feita por cortinas que abrigavam a arca do Senhor, e essa casa apontava para o sacerdócio. Talvez por isso que o salmista descreve o Salmo 125 dizendo que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo desde agora e para sempre. Mas qual é a inspiração do salmista? O salmista estava olhando para Jerusalém e enxergando duas casas importantes erguidas lá: a casa real e a casa sacerdotal, que na carta aos Hebreus, no capítulo 7, apontam para o próprio Cristo, que é rei e que é sacerdote. Então é por isso que o salmista diz: porque o seu povo não se abala, porque sobre esta cidade, sobre este bairro, sobre esta igreja, sobre a noiva do Cordeiro, está o rei e está o sacerdote que cuida da tua casa, que cuida da tua vida, que cuida da tua família e que guarda a tua história para todo o sempre. Esse templo é diferente. Ele não é semelhante ao tabernáculo de Salomão e nem igual ao tabernáculo de Zorobabel, profetizado por Ageu e por Zacarias. O templo que Ezequiel está vendo é diferente. A funcionalidade deste templo também é diferente. O templo não abre durante a semana, abre-se somente aos sábados. Ao príncipe posto à porta do templo, de maneira que quem entra pelo norte é obrigado a sair pelo sul. Quem entra pelo sul era obrigado a sair pelo norte. Abre-se uma porta e diversas portas se abrem ao rio que está fluindo da soleira do altar, no lado meridional do templo, e os níveis das águas vão mudando conforme 1000 côvados que são tirados pelo cordel de medir. Mas a pergunta que não cala é esta: por que Deus está mostrando este templo para Ezequiel?
Qual a necessidade de Deus revelar a Ezequiel um templo em espírito na Babilônia? Qual a intenção disso? A primeira coisa que você precisa entender é que o cativeiro babilônico é o cativeiro mais perigoso de toda a Bíblia Sagrada. Aí você pode pensar: de forma nenhuma, que até o tempo que dura o cativeiro, segundo as cartas que Jeremias estava escrevendo a mando de Deus para os cativos, diz que o cativeiro durou apenas 70 anos. É um ciclo vital ou uma única geração vivendo o cativeiro. Por que ele é o mais perigoso, sabendo que lá no Egito o povo viveu 430 anos de cativeiro? Como é que pode 70 anos de Babilônia ser mais perigoso do que 430 anos de Egito? Está na eficácia, está na forma de oprimir, está no método opressor. Qual é o método do Egito? Êxodo capítulo 1 descreve dizendo que Faraó tratava com dureza a ética, o trabalho e o comportamento do povo. Tratava com dureza os louvores a Deus e a adoração do povo. Tratava com dureza a santidade e a firmeza do povo em defesa do Evangelho. Mas mesmo tratando com dureza, mesmo oprimindo, mesmo reprimindo, ele não era eficaz. Porque quanto mais ele tratava com dureza o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia e se fortalecia para a glória do Eterno. Mas se tratar com dureza não te para, se tratar com dureza não te freia, Faraó então toma uma segunda atitude: genocídio. Segundo os historiadores, as crianças eram lançadas vivas no rio Nilo, a fim de morrerem afogadas pelo Egito. Qual é o plano de Faraó? Matar somente as crianças, porque ele sabe que depois que a criança cresce, se fortalece, ninguém mais segura. Então o Faraó diz: vamos matar, vamos sufocar enquanto a criança cristã ainda não cresceu. Perceba que é por isso que quando você ergueu as mãos para o céu e disse: eu confesso ao Senhor Jesus como meu Senhor, único e suficiente Salvador da minha vida, parece que o mundo virou do avesso, não é verdade? Parece que o mundo começou a te oprimir, não é verdade? Parece que o mundo começou a te rejeitar. Parece que o rio Nilo tentou te sufocar. E é dessa forma que o diabo age através do mundo para tentar arruinar com a sua vida. Só que ele já é um fracassado, ele já é um perdedor. Porque quanto mais ele trabalha contra você através do mundo, mais Deus trabalha a seu favor através do Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo dá um grito para uma igreja e diz: ó igreja, não extingais o Espírito de Deus. Extinguir é apagar, extinguir é deixar que exista ou permitir que deixe de existir. Em outras palavras, ele estava dizendo: não perca a presença do Espírito Santo. Perca tudo na sua vida, mas não perca a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando Davi peca, Deus levanta um homem pregando a verdade, aponta o dedo para Davi e diz: Davi, tu és este homem, Davi, que vive em nome de prazer momentâneo, mas que não tem felicidade na vida. Então quer saber de uma coisa? Tu és digno de morte, Davi. Naquele momento Davi entrou em si, caiu de joelhos e disse: é verdade, Pai, pequei contra os céus e contra a terra, já não sou mais digno. Pode tirar o meu trono, tira as minhas vestes de rei, tira a minha coroa, tira a minha prata, tira o meu ouro, tira a minha fama, tira o meu dinheiro, mas sobretudo não retire a presença do Espírito Santo da minha vida. Eu quero ter o gozo, eu quero ter a alegria, eu quero ter o regozijo de sentir a salvação mais uma vez. Semelhante a Joquebede, percebendo que a maturidade cristã ainda não havia sido alcançada, então ele vem todo o culto de domingo, ele vem todo o culto de ensino, ele vem todo o culto de campanha e ele vai betumando o cesto. Ele está betumando o cesto. É uma espécie de piche. Ele está dizendo: estou betumando por dentro, estou betumando por fora, e impedindo que as águas do Egito sufoquem a presença de Deus do lado de dentro. É por isso que você sofre pressão na internet, pressão no trabalho, pressão com as tentações, pressão com os convites. Mas mesmo debaixo de pressão, você ainda continua com a cabeça erguida, dizendo que só o Senhor é Deus. Qual é o plano? Qual é o plano opressor
agressor de Faraó? A agressão externa. Faraó diz: vou algemar, vou tratar com dureza, vou aumentar as cargas, vou aumentar o serviço. Faraó diz: eu algemo por fora, e Deus diz: mas eu solto por dentro. Faraó diz: eu machuco por fora, e Deus diz: mas eu saro eles pelo lado de dentro. O método do Egito é diferente da Babilônia. Na Babilônia, o método é semelhante de Alexandre o Grande. É colonização. Alexandre o Grande sabe que a cultura dele é superior, só que ele preserva a cultura dos outros povos. O método de Nabucodonosor é um método tradicional chamado de inversão cultural. E isso é um perigo, porque a cultura é um conglomerado complexo de artefatos, bandeiras, atos e costumes. Se eu inverto a tua cultura, eu mudo o teu jeito de falar. Se eu inverto a tua cultura, eu mudo o teu jeito de caminhar. Se eu inverto a tua cultura, eu mudo o teu jeito de pensar. Se eu inverto a tua cultura, eu mudo o teu jeito de se vestir. O que Nabucodonosor fez? Separou um povo inteligente, separou um povo seleto e disse: eu vou mudar o teu jeito de falar, eu vou mudar o teu jeito de caminhar, eu vou mudar o teu jeito de pensar, e vou mudar o teu jeito de se vestir. Aqui tu deixarás de ser hebreu e passarás a ser um babilônio. É por isso que na Babilônia ninguém andava algemado. A arqueologia bíblica diz que o maior banco financeiro da Babilônia pertencia a uma família de cativos. É isso mesmo. Quem foi rico para lá enriqueceu mais ainda. Quem foi próspero para a Babilônia prosperou mais ainda. É por isso que quando o rei Ciro toma a Babilônia, cumprindo-se a profecia de Isaías, ele dá o livre arbítrio para o povo e diz: quer ficar na Babilônia, fique. Quer pisar em Jerusalém, pise. Somente 50 mil pessoas voltam para Jerusalém, e o restante não conseguem abrir mão do projeto da Babilônia. Perceba que a liberdade não é tentadora, porque Deus não tenta ninguém. Então, quando Deus abriu o caminho para você, Ele disse: quer ficar na Babilônia, fique. Quer pisar em Jerusalém, pise. Quer ficar na Babilônia, fique. Quer pisar em Jerusalém, pise. Quer ficar na Babilônia, fique. Quer pisar em Jerusalém, pise. Quer ficar na Babilônia, vai ficando. Quer pisar em Jerusalém, pise. Só que as pessoas estão tão agarradas com a Babilônia que dizem: não dá de ir para Jerusalém. Na Babilônia está melhor. Na Babilônia está gostoso. Na Babilônia eu investi. Na Babilônia eu gastei tempo. Mas para os 50 mil que tiveram coragem de largar tudo e abrir mão da Babilônia, quando retornaram, colocaram os pés em Jerusalém e avistaram que a cidade estava destruída. É verdade, bateu um desânimo muito forte neles, mas Deus entrou com providência, e no meio daquele cenário de destruição, Deus levanta o profeta Ageu para dizer que a glória da segunda casa em Jerusalém vai ser maior do que a da primeira. Jerusalém está caída, mas vai ser reconstruída. Os muros estão caídos, mas vai ser reerguido. Maior é o que está conosco em Jerusalém do que aquele que está na Babilônia. É por isso que as pessoas estranham a sua forma de viver. Elas olham para você e perguntam: está ruim para você? Não está? Não está difícil para você? Não é uma dificuldade imensa no mundo que nós estamos vivendo? Mas você pode responder para ela: para mim não está ruim, para mim está bom, para mim vai maravilhosamente bem. Por quê? Vou morar em Jerusalém e tenho garantido aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem. Você responde: está ruim para você que só tem deleite na Babilônia e vai para o inferno. A nossa folha não cai, porque o prazer da Babilônia não nos preenche, mas como nós temos a mente de Cristo, o nosso prazer está na lei do Senhor, e nela nós meditamos de dia e de noite. Somos como árvore plantada
junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem. Vem o outono e derruba tudo, vem o outono e seca tudo, vem o outono e acaba com tudo, mas a nós ele não derruba, mas a nós ele não seca, mas a nós ele não cai. Por quê? Porque o nosso socorro não vem dessa terra, o nosso socorro vem do céu, o nosso socorro não vem do homem, o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro não vem da Babilônia, o nosso socorro, a nossa esperança está na Jerusalém celeste. Medita nessa palavra. O método da Babilônia é diferente do Egito. Solto por fora, amarrado por dentro, sarado por fora, machucado e ferido pelo lado de dentro. A maior prova bíblica disso está vinculada ao capítulo 37, verso 11, na parte B de Ezequiel, que diz que a esperança dele tornou-se seca, semelhante aos ossos que estavam espalhados sobre o vale. E os ossos estavam absurdamente secos, semelhante à esperança do povo na Babilônia. Já o Egito, mesmo depois de 430 anos, nunca teve este poder de secar a esperança de alguém. É bem verdade que quando o faraó morre, o povo ainda conseguia clamar, o povo ainda conseguia adorar, o povo ainda conseguia louvar a Deus. E na Babilônia? Na Babilônia não. Menos de 70 anos e o povo já estava perdendo o equilíbrio. Menos de 70 anos e o povo já estava perdendo a esperança. Ezequiel não é apenas um profeta, Ezequiel tem cunho sacerdotal. Capítulo 1, verso 3 vai dizer que veio a palavra do Senhor expressamente a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Se ele é filho de sacerdote, é da tribo de Levi. Se ele é da tribo de Levi, é separado para o templo. Uma vez separado para o templo, ele compreende melhor do que qualquer outra tribo a importância de um culto como este, a importância de uma igreja como esta, a importância de um templo como este. Por que é importante? Porque era um princípio para se chegar na glória de Deus, o Santíssimo Lugar. Então, se este templo fecha, ninguém se achega, ninguém se aproxima, ninguém se eleva. E não é só isso. Sem templo e sem palavra não há quebrantamento. Sem quebrantamento não há arrependimento. E avivamento só vem através de arrependimento. Então imagine essa pressão na mente de um sacerdote que estava vivendo em uma terra cheia de idolatria, de apostasia e de resistência ao Evangelho. Não tinha um templo para adorar a Deus, não tinha uma igreja para glorificar o nome do Senhor. Ezequiel olha para um lado, olha para o outro e começa a cogitar a seguinte ideia: ou Deus abre um templo aqui, ou o povo vai acabar perdendo o equilíbrio. Ou Deus abre uma igreja aqui, ou o povo vai acabar perdendo a esperança. Só que segundo as profecias de Isaías, tanto Babilônia como o Egito eram como se fosse uma vara. E o que é vara? Instrumento de correção de conduta de uma ovelha ou de um rebanho. Deus está dizendo: Babilônia não mata. Babilônia é um cinto na mão de um pai que precisa endireitar os costumes dos seus filhos. E Deus está dizendo: a Babilônia vai limpar, a Babilônia vai chamar um povo dentro de um outro povo para viver a glória da segunda casa em Jerusalém. Mas Deus tem que acalmar o coração de Ezequiel. Ezequiel estava perdendo o equilíbrio. Deus olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, suba aqui comigo, Ezequiel, que eu quero te mostrar um negocinho. Quando Ezequiel subiu e viu o que Deus tinha preparado lá em cima, a sua alma se alegrou e ele disse que quando a nossa esperança estava sequíssima, semelhante aos ossos espalhados sobre o vale, quando nós estávamos perdendo o equilíbrio, casando com mulheres babilônicas, dando-se-nos, misturando-se com os babilônicos, construindo casas, comércios e se apegando a toda esta construção, então o Senhor me levou para um alto e sublime templo,
que estava lá em cima, que não tinha aqui embaixo, mas que estava funcionando em perfeito estado. Ezequiel se apresenta, pega o cordel de medir e vai medindo sobre as águas que saem do templo, de 1000 em 1000 côvados. Não está crescente, decrescente e nem oscilante. As medidas são iguais. É uma atitude intencional. Por que intencional? Porque a cada 1000 côvados uma reação era provocada em Ezequiel. Com 1000 côvados as águas alcançam os pés. Com mais 1000 elas alcançam os joelhos. Com mais 1000 elas alcançam os lombos. E com mais 1000 só através de nado, porque andando ele fica impossibilitado. Deus está dizendo aqui nessa noite: só tem um jeito desta igreja não perder para a Babilônia. Só tem um jeito de você vencer a Babilônia. Só tem um jeito de você triunfar sobre a Babilônia. Qual é o jeito? Permitindo que o que está fluindo daqui não passe pela tua direita e não passe pela tua esquerda, mas que o que está fluindo, nascendo deste culto, toque os seus pés, toque os seus joelhos, toque os seus lombos e te faça mergulhar na presença do eterno e soberano. Eu vou ser um pouco mais claro: não se assiste culto porque culto não é teatro. Culto não é uma sala de cinema e você não pagou ingresso. Muito pelo contrário, o culto se presta, o culto se dá. Logo, eu não vim aqui para assistir, eu vim aqui para me misturar com o que está nascendo deste rio. Eu vim aqui para me misturar com o que está fluindo deste rio. Vamos entrar na água. Isso é uma atitude intencional. Deus está dizendo: deixe que o que está fluindo daqui toque os seus pés. Por que os pés? Porque o pé auxilia na caminhada. A lei da física diz que aquilo que está embaixo sofre mais pressão do que aquilo que está em cima. Obviamente é esquisito, né? Uma estrutura como os pés suportarem uma carga diária de 60, 80, 100, 120 quilos. E é impressionante que mesmo debaixo de toda esta pressão, os seus pés não perdem o dinamismo. E não é só isso, tem os dedos que são auxiliadores do equilíbrio corporal. O pé suporta a pressão e o dedo te dá equilíbrio. Então os pés com os dedos conversam com o corpo e uma frase é dita: os pés com os dedos conversam com a pressão que está em cima e uma frase é dita. O que vem de baixo conversa com o que está em cima e eles dizem uma frase. Os dedos se juntam com os pés, olham para o corpo e dizem: nós não vamos perder o equilíbrio por causa de pressão nenhuma. A diferença não está em o justo sofrer ou não sofrer. A diferença está na sua vontade, na sua força para enfrentar os percalços, as mazelas e as dificuldades da vida. Porque o ímpio, na primeira pressão, tem que se sujar para achar uma rota de fuga para os seus problemas. E você? É a mesma pressão, a mesma luta, dentro de casa, fora de casa, é na área financeira, é no seu trabalho, é na faculdade. Mas perceba que mesmo debaixo de pressão, você não precisou se sujar, você não entrou em depressão, não perdeu a cabeça. Muito pelo contrário, antes, quando deu o horário do culto, lá vinha você, arrumado, arrumada, com a Bíblia debaixo do braço, e o ímpio tentando entender como é que ele suporta isso. É tanta pressão e não perde o equilíbrio. É tanta pressão e não joga tudo para o alto. É tanta pressão e não se desvia da igreja. E por que não se desvia da igreja? Porque nós estamos vivendo Ezequiel 47, como o salmista viveu o Salmo 46. O salmista disse: o Senhor é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Ainda que os montes transbordem e se separem no meio dos mares, ainda que a água fique turva, ainda que a terra se mova e os montes se abalem pela braveza dos mares, eu não perco o equilíbrio. Porque há um rio que está fluindo lá da glória, está inundando essa igreja, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas.
não vai dar para falar sobre os lombos, mas vamos terminar com o joelho. Pode, pastor? Quem queria ouvir sobre os lombos aqui, levante a mão. A próxima vez vocês convidam de novo e a gente termina essa mensagem. Isso é uma atitude intencional. Deixe que o que está fluindo daqui toque os seus joelhos. Por que joelho? Porque o joelho te dá o domínio. O joelho te dá a calibragem de você perceber que você está muito perto da terra. Ele te dá o domínio. Ele te dá a flexibilidade de você perceber que você está muito próximo da terra. O homem carnal é assim. Ele vive em busca de uma satisfação terrena que não é alcançável. Ele só quer depender da terra. Ele só quer saber da terra. Ele ama a terra. Ele só quer a terra. A terra é a solução dos problemas dele. Só que a terra é limitada. Um dia ela dá, no outro ela está seca. É por isso que o mal do século chama-se depressão. E por que depressão? Porque o homem passou a confiar mais na terra do que em Deus. Perceba que mesmo quando você teve um encontro com o Senhor Jesus e foi tocado pelo Espírito Santo, você ainda não se desgrudou dessa terra, não é verdade? Você ainda está nessa terra, não é verdade? Você ainda está nessa terra. E para estar nessa terra, você tem que sobreviver nessa terra. Você tem que se manter nessa terra. Você tem que trabalhar nessa terra. Você tem que se sustentar nessa terra. Você tem que estudar nessa terra. Mas se eu perder o emprego, ou se eu perder a faculdade, eu não fico deprimido. Eu não perco o equilíbrio, porque eu não dependo só da terra. A última palavra ainda continua sendo dele. Deus ainda está no controle de tudo. Para finalizar, o joelho é um ponto de encontro entre os dois maiores ossos do corpo humano. O menor fica embaixo do joelho e se chama tíbia. O maior fica em cima do joelho e se chama fêmur. Aparentemente eles são iguais, só que quem está em cima é sempre maior. Quem está em cima é grande. Quem está em cima pode. Quem está em cima governa. Quem está em cima tem poder. Quem está em cima é o eterno. E para o osso menor chegar no osso maior, é preciso de um ponto de encontro, que é estabelecido pelo joelho. Perceba, o osso que está embaixo do joelho, para se encontrar com o osso que está em cima do joelho. Aquele que é pequeno, que está embaixo do joelho, para se encontrar com aquele que é eterno, que está em cima do joelho, é preciso do joelho, que é um ponto de encontro. E o joelho tem um osso chamado de patela. Patela é em forma de triângulo. Sabe quantos lados tem um triângulo? 3 lados. Então o que faz o osso menor chegar no osso maior? O que faz você se achegar acima daquele que está acima do joelho? O que faz você se achegar no eterno? O que faz você se achegar no Todo-Poderoso? O que faz você se achegar no grande, mesmo o diabo não querendo, é a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Se não fosse essa comunhão, você não suportaria essa. Fique de pé. Faça uma autoanálise agora. Faça uma autoanálise. Perceba se as pressões dos anos que passaram e deste ano não eram o suficiente para parar com o teu chamado. Não eram o suficiente para acabar com a sua vida. Não eram o suficiente para te deixar para baixo. Não era o suficiente para fazer você quebrar. As pressões eram tão intensas que você diz: desta vez eu não vou suportar. Desta vez a folha vai cair. Desta vez eu vou quebrar. E o diabo, por não ser presciente, é persistente e aposta no presente. É uma virtude do diabo. Todos os dias ele olha para você e diz: desta vez ele não vai suportar. Desta vez ele vai cair. Desta vez ele não vai aguentar toda essa pressão. Mas perceba que passou 2014, passou 2015, passou 2016, estamos em 2017 e você não quebrou. Você continua de pé adorando, exaltando e glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo.
em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não tem pressão, não tem desequilíbrio, não tem depressão, não tem diabo que vai fazer você cair. Você não vai perder o equilíbrio, você não vai perder a esperança. A nossa esperança está na Jerusalém. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu gostaria de orar pela sua vida, eu gostaria de interceder por você. Aleluia.